Mas, continuando o nosso Sem Filtro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, destravou o prosseguimento de um inquérito que investigava o deputado federal Paulinho da Força, relator do PL da dosimetria, e que estava parado há cerca de 2 anos na corte. O inquérito apura um suposto esquema em que Paulinho receberia mensalmente R$100 mil para fornecer listas com dados de trabalhadores demitidos a uma organização criminosa focada em ações trabalhistas. Em seu despacho, publicado nesta terça-feira, mas com data do dia 4 de dezembro, o ministro encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República para uma manifestação. O relator do projeto de lei da dosimetria no Senado, o senador Esperidião Amin, afirmou que não existe qualquer impedimento jurídico para incluir no texto uma emenda que trate da anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente Lula declarou que vai ter vetos. O Congresso Nacional, a discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Ok. Sabe? Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão. Sabe? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando. Então, Berenice, pode retomar o seu raciocínio sobre a decisão do ministro André Mendonça de destravar um processo que investiga o deputado federal Paulinho da Força e também a reação em Brasília dessa entrevista do presidente Lula, que já anunciou que terá veto esta lei da dosimetria caso seja aprovada pelo Congresso Federal. Pode voltar, Berenice, é com você. Pois é, Cauti, o veto de Lula já é esperado, zero surpresa em relação a isso. Mas o que chama atenção é que esse mais um processo de Paulinho da Força, né, começa a andar no Supremo Tribunal Federal e, ao que tudo indica, é a partir de uma insatisfação do Planalto que não teria sido pré-comunicado de que o PL da dosimetria seria pautado nessa semana. Vamos lembrar aqui que a própria primeira-dama, né, a Janja da Silva, sempre falou e coloca ali o ministro Alexandre de Moraes como um grande parceiro, palavras da Janja. E ontem, olha só o que aconteceu. Tem menos de 24 horas que algo inédito, e na verdade, assim, não chega a ser inédito, mas não acontece todos os dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal atravessar a Praça dos Três Poderes e ir ao Congresso Nacional. Inclusive, não vi nenhum veículo de comunicação repercutindo isso. O ministro Gilmar Mendes ontem esteve lá na Câmara dos Deputados por volta de umas 18 horas e 20 minutos, e ele entrou direto ali na sala da Secretaria da Diretoria da Câmara dos Deputados. Logo depois disso, vem a informação de processos andando, Paulinho da Força pisando em ovos, porque teria apresentado esse relatório e, de alguma forma, o que parece é que os ministros do STF ainda não ficaram felizes, mesmo tendo ali participado da construção desse texto. E hoje, Cauti, lembrar também que a Comissão de Ética pautou três ações de deputados de direita que estão sendo aí na iminência de serem suspensos por 6 meses. Deputado Marcel Van Hatten, também Marcos Polon e ainda o deputado José Trovão. Os 3 estão na iminência de serem aí, perderem o mandato por pelo menos 6 meses. E amanhã, uma plena sexta-feira, algo inédito acontecendo também. E aí a gente fica imaginando, né? Comissão de Ética funcionando em plena sexta-feira, logo após uma visita do ministro Gilmar Mendes na Câmara dos Deputados. Tudo muito estranho, né? Processo do Paulinho da Força, até que a gente não tem muito aqui o que contestar, porque realmente ele tem um histórico de condenações, né, e de corrupção nas costas. Agora, falando sobre o perfil da relatoria lá no Senado, né, a oposição
acredita que é um relator que tem um posicionamento conservador, Esperidião Amin, e que não descarta a possibilidade de mudar o texto, inclusive já defendeu a anistia em vários momentos, falando sobre essa importância de pacificar o país e de virar essa página com a anistia no seu significado real, que é o perdão, o esquecimento. E agora temos também o presidente Lula, de alguma forma, tentando desmobilizar essa votação. Ontem ele se reuniu na Granja do Torto, onde acontecem essas reuniões mais secretas com 3 caciques políticos do Senado. Temos aí o nome de Jacques Wagner, Renan Calheiros e também Eduardo Braga. E eles estão nessa missão agora de tentar, de alguma forma, barrar, protelar a votação do PL da dosimetria para que fique para 2026. O fato é que até terça-feira, no mais tardar quarta da semana que vem, o senador Esperidião Amin, designado para essa relatoria, vai apresentar o seu texto e a CCJ vai votar. A informação que eu tenho é de que o senador Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado, vai pedir vista, ou seja, mais tempo para avaliar esse processo. E aí, a votação, que na verdade deveria ter ido direto para o plenário, até porque existe um requerimento de urgência que foi aprovado e não está sendo respeitado, aí essa votação no plenário vai ficar para 2026. Ou seja, Cauti, aquela expectativa dos deputados, olha, vamos votar esse texto do jeito que está mesmo, o aval foi do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os presos vão poder passar o Natal com suas famílias. Infelizmente, Cauti, ao que tudo indica, isso não vai acontecer, viu? Consta, quero te ouvir também sobre os efeitos políticos desta situação. Além, claro, como a Berenice bem lembrou, temos centenas de pessoas que estão, nesse momento, presas, com sua liberdade limitada, pessoas que estavam no dia 8 de janeiro e que poderiam voltar para casa para passar o Natal com seus familiares, mas que com essa situação dificilmente conseguirão sair da prisão. Sua avaliação sobre esse contexto da lei da dosimetria? Então, longe do ideal, nós queríamos anistia ampla, geral e restrita, mas isso ficou muito claro, conversando inclusive com vários deputados, que estava fora de questão. Aliás, a própria Berenice lembrou aí que a construção do projeto em si contou com o STF, e a gente normaliza esse tipo de coisa no Brasil, o que é obviamente absurdo, Não era para o STF participar de um projeto de lei, mas todo mundo sabe nos bastidores que veio carimbado com o selo de aprovação do STF, que era inclusive uma exigência que não podia ter nenhum tipo de emenda. Então, quando o senador Esperidião Amin fala que pode falar de anistia, voltar a colocar anistia no projeto no Senado, ele está sonhando, Ele está, de alguma forma, iludido, tentando manter um otimismo dos patriotas, mas vamos ser honestos, e parece até que ele já deu mesmo uma recuada, isso não vai acontecer. Ou o Senado vai aprovar como veio da Câmara, ou nada feito. E é um dilema que se coloca para os parlamentares de direita, porque é óbvio que isso fortalece o discurso do STF. Eles, afinal de contas, puniram, então, criminosos, a Débora continua sendo uma criminosa, e eles, magnânimes, vão ter que acatar uma nova lei e reduzir a pena. É apenas disso que se trata. Eles não estão, inclusive, voluntariamente reduzindo pena de ninguém. Eles estão apenas cumprindo as novas determinações legais que vêm do Legislativo. E eles limpam as mãos. Agora, qual é a alternativa real? A alternativa real é nada, que é o que tinha na mesa, não ia sair anistia, o anteprojeto da Ludmilla era ótimo e tudo, mas não estava na mesa. E nada significa mais tempo de prisão para as pessoas injustamente presas, para os inocentes sequestrados pelo Estado, reféns do STF. Então, quando você tem um familiar teu como refém, você pensa diferente, você quer a soltura. Quando você está numa torre de marfim, você pode se dar o luxo de ser mais purista e discutir com base em abstrações. Não se negocia com terrorista, não se negocia com sequestrador. É verdade, é complicado mesmo negociar, porque você abre precedente perigoso. Por isso eu tenho dito, é um dilema, mas eu entendo quem votou a favor, porque é o que tinha.